Outro elemento que é importante considerar: não pense que a carência ou qualquer outro fenômeno afetivo, como falávamos no início, é destituída de uma ideia por trás. Não, é um sentimento, não tem jeito. Por trás tem uma ideia. Normalmente uma ideia equivocada, uma ideia forjada por uma visão distorcida do mundo, que nasceu de alguma situação traumática, seja lá o que for. Há uma ideia por trás disso. Se você, num determinado momento, distanciando um pouco do estímulo, deixando o fogo abaixar, como se diz popularmente, olha para essa situação de maneira fria, mental, as emoções são quentes, a mente é fria, você pode chegar a descobrir qual é o patrocinador mental desse tipo de emoção. É tal pensamento. Eu não concordo com isso. E trocar o patrocinador mental das tuas emoções. Ah, eu me acho uma pessoa muito inferior. Não é verdade. Portanto, não vou me permitir esse tipo de pensamento. Quando dou aula de filosofia, sempre realço um detalhe que eu acho interessante. A mente é mais rápida do que as emoções. Percebam isso. Quando eu penso, fulano fez algo errado comigo, tem uma fração de segundos para que eu sinta raiva ou mágoa. Nessa fração de segundos dá para você agir mentalmente mais rápido. Não, isso não. E coloca uma coisa positiva. Rapidamente, não aceito esse tipo de forma mental. E coloca uma coisa positiva. Antes que ela ecoe no emocional. O emocional é mais lento, mais difícil de limpar. O emocional é como um vidro de tinta que virou. Uma raiva profunda, uma mágoa profunda, às vezes é um dia inteiro, uma semana inteira, ou até uma vida inteira para limpar. Então, antes que pensamentos errados ecoem no emocional e derramem o vidro de tinta, você pode bani-los, colocar uma lei mental. Não aceito pensar dessa forma. Pumba! Coloca uma forma mental positiva no lugar. Algo que você goste, algo que seja mais elevado, mais sadio. Pumba! Como se você tivesse cortado uma jogada de uma bola. Isso aqui não entra. Pá! E coloca uma coisa positiva no lugar. É claro que se diz que o universo é circular, nessa forma mental, vai rodar, vai voltar para você, mas já vai te encontrar muito fortalecido. Já vai te encontrar cada vez mais resistente. Então, essa questão de pensar o que está por trás das formas emocionais negativas. Um elemento que eu acho interessante ressaltar para vocês: eu sou uma filósofa e várias vezes na minha vida já tive a oportunidade de constatar: filósofo cura-se com ideias. Você está mal, você está sofrido, vem pai, mãe, tio, vizinho, dá colo, dá um ombro, fazem isso, fazem aquilo. Bom, você se sente mimado, mas quando tudo aquilo cessa, a mesma dor volta. O filósofo precisa de uma ideia. Quando ele percebe uma ideia que mostra que ele está amparado em percepções equivocadas, uma ideia, ele consegue sair. Não adianta, você pode consolar um filósofo, mas curar só as ideias. E quem não é filósofo? Todo ser humano tem um potencial filósofo dentro de si. Ele precisa encontrar uma postura diferente, mudar de posição. Eu acho interessante isso. Falava para vocês recentemente a respeito do fenômeno da dispersão, e essa dispersão está relacionada com quase todos os problemas nossos, inclusive com a carência. Um dia desses eu andava pela minha rua, em um determinado momento parei, andava a pé e detive e falei: nossa, esse ângulo é maravilhoso da minha rua. Olha as árvores, olha aquela flor, olha isso, olha aquilo. Aí eu percebi que quando eu dava um passo, já era um outro painel, era um outro cenário. Tinha alguns detalhes diferentes, mas já não era um ângulo tão interessante como aquele anterior. E mais adiante um outro ângulo. Eu acredito que todos eles, todos os ângulos de visão da minha rua devem ter alguma coisa importante para ser percebida. Algum grau de beleza sempre diferenciado. Mas o problema é, como eu não paro quieta, eu não consigo perceber tudo o que está preenchido naquela cena, tudo que está presente ali. Eu não paro quieta. Então as cenas vão mudando e eu não vejo nada de nenhuma. Eu percebi que internamente é assim também. Nós não paramos quietos para ver os nossos problemas. A mente não se detém, a mente não para. Nós estamos dispersos para tudo quanto é lugar, então cada vez que olhamos, não apreendemos tudo que a vida está querendo nos mostrar. Ou seja, essa reflexão mental que eu estou propondo para vocês é parar um pouco quieto e olhar para o teu problema da carência afetiva a partir dos teus princípios mais elevados e ver que eles são uma sombra de um objeto distorcido. E não aceitar mais a presença desse objeto distorcido no teu plano mental. No fundo é musculatura mental, um pouco de treino para dominar a própria mente.
Lembre que vida interior é controle da mente. Então percebam que se nós pararmos de nos mexer tanto e olharmos para o nosso problema de um ponto de vista elevado, vamos ver que a carência está mal amparada. E nós necessitamos de ideias, só elas realmente nos transformam. Bom, uma outra coisa interessante é ter cuidado com a moda que nós vivemos nos nossos dias. E a moda é o coitadinho, o pobrezinho, o dodói, a vítima. Lógico que algumas vezes somos realmente vítimas, mas nos vermos dessa maneira não é bom para a nossa recuperação. Não ajuda as pessoas que estão à nossa volta, que também precisam do nosso exemplo para resistir. Ser visto como débil, como dodói, como fraquinho, isso é péssimo para a nossa consciência. Isso não desperta a nossa vontade, não aguça a nossa inteligência, ficamos numa posição de querermos ser resgatados, como aquele afogado no meio do mar. Então, é um elemento muito importante a desenvolver: dignidade e pudor. Eu não sou fraco, eu tive uma queda, mas eu vou levantar. Eu não sou débil, eu não estou no fundo do poço. Eu dei uma escorregadinha, mas ainda alcanço perfeitamente a borda. Não querer agravar a sua situação emocional, não ter prazer em se sentir fraquinho. A ódio à debilidade é terrível para você canalizar vontade com essa identidade. É uma identidade que mina qualquer possibilidade de reação. Não esqueçam daquilo que sempre falo. A vontade é como se fosse um funil. Você entra nos problemas de diversas formas, mas para sair só através da canalização da vontade. Não tem jeito, não interessa como eu entrei. Para sair, eu tenho que sair mirando o futuro e querendo sair. E tendo disciplina e resistência para isso e caráter para isso, ou seja, vontade. E ver-se como um débil, ver-se como um coitadinho, definitivamente não ajuda. Ter um certo pudor, como dizia Platão, ele dizia que o pudor é positivo, a vergonha é negativa, mas o pudor é positivo. Quando cometemos determinados erros e nos envergonhamos deles, significa que ainda existe um certo senso, ainda existe um certo caráter. Quando expomos os nossos erros na vitrine, acabou o pudor. E aí é difícil, aí é uma ferida moral muito grave e muito mais difícil de reverter. Continuando,